Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. Si parte! Bentornati amigos di Buongiorno San Paolo, un nuovo episodio começando aqui e hoje a rubrica é a Itália das Brasileiras. As brasileiras e os brasileiros que moram aqui na Itália e que nos contam um pouco como é morar aqui, a vida delas. Eu estou aqui com uma voz muito feia porque o clima na Itália tá muito chato, tá quente, tá frio, tá ar-condicionado, tá muito úmido. Mas a gente não para e continua. Hoje temos a Ida Prete. Bem-vinda, benvenuta Ida. Muito obrigada. Você é a brasileira que mora na Itália. Na verdade, você é italiana. Sim. Eu sou brasileira, mas não de origem. Eu sou ítalo-brasileira. Sim. Porque meus pais eram italianos. Eu sou linha direta. Até a minha irmã é italiana. Todo mundo é italiano na minha família. Só eu nasci no Brasil. Meio que por um caso, como eu sempre falo, Sim. o pessoal dá risada. Mas é verdade, porque eu sou filha de imigrantes. Os meus pais foram embora depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Se casaram lá. Então é aquela imigração após da guerra, né? Sim. Para a busca de um perfil, América. A busca da América. Sim, eles iam procurar a América. Eu acho que foi a última mandada a última leva de imigrantes depois da Segunda Guerra. Sim, depois teve uma queda. Foi grande, mas começaram a se instalar nos lugares, né? Então eu tenho parentes no mundo inteiro que eu nem conheço, porque eles foram embora para o Canadá. Inclusive eu tenho um primo lá que eu conheço, tem gente na Austrália, na Argentina, um pouco espalhado pelo mundo. A sua família é de onde? É de uma província de Benevento. Região da Campania. Sim, uma região muito, muito bonita. Mas você mora há muito tempo, né, na Toscana? Sim, em janeiro eu completo 27 anos. 27 anos. Sim. Na Toscana você mora em Pontedera? Agora, há 2 anos e meio, eu moro em Pontedera, que é perto de Pisa, província de Pisa. Entre Pisa e Florença. Sim, são 15 minutos de Pisa e de carro 1 hora, porque tem que pegar a estrada. Mas de trem, dependendo do horário, eu faço em meia hora, 40 minutos, máximo 1 hora, mas quando o trem para em todas as estações. Sim. Então é perto, para quem mora em São Paulo, 1 hora de periferia trem não é nada. de Florença. 1 hora não é nada. Então, e você, Ida, você trabalhou em São Paulo em várias coisas, né, em bancos, mas aqui você trabalha com turismo. Agora sim, há alguns anos, né, desde que cheguei aqui em Florença, que eu não conhecia, quando eu coloquei os pés aqui, eu olhei assim e falei, eu quero ser guia dessa cidade. Mas eu nem sabia se existia essa profissão. Simplesmente eu queria transmitir toda essa beleza para os brasileiros. E depois eu descobri que tinha até um curso, mas eu não falava bem ainda. Levei meu currículo, eu lembro muito tempo atrás, nem lembro exatamente aonde, mas era bem no centro. Eu lembro que eu fui lá com o meu currículo, toda à vontade, ninguém nem deu bola para mim, nem me considerou. Ah, sim? Que eu não conseguia falar o que eu queria fazer. Mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Um dia eu vou conseguir. Fui fazendo vários trabalhos mais simples, mas eu fiz de tudo, né? Que é o que eu sempre falo para o povo quando vem para cá. Não fiquem sonhando chegar aqui e exercer a profissão logo de cara. Não é assim, né? A vida é diferente. Então, você vem com a mentalidade aberta para aceitar qualquer tipo de serviço. Sim. Porque aqui não existe subemprego, aqui não existe essa coisa, ninguém te vê diferente se você faz um trabalho mais humilde, não existe, é um trabalho normal. Então, eu fiz realmente de tudo, aprendi muita coisa, aprendi como era a vida dos fiorentinos, que eu não conhecia, porque viver com eles é diferente. Sim. Aprendi o dialeto fiorentino, as expressões, o jeito deles viverem.
Conheci muita gente legal e inclusive personagens importantes trabalhando em hotel. Conheci Sim. o Príncipe Charles, eu conheci o Sting. Nossa, mesmo? Sim. O Sting mora Ele está sempre, na porque ele tem um Toscana. castelo, né? Ele comprou sim, depois. Então, quando ele ainda não tinha comprado, ele se hospedava em um desses hotéis que eu trabalhava de luxo. E ele, Mel Gibson, vários outros. Muitos príncipes árabes que para nós... Não né, a são gente não famosos, conhece, né? mas eles vinham com todo o harém, sabe? Alugava o andar inteiro. Era interessante, eu aprendi muita coisa. É minha lição de vida, né? Inclusive, É você, importante. quando você me liga assim, você fala um toscano, né? Eu Você falo. você tem isso. Quando você fala italiano, você fala quase fiorentino, né? Mas quando eu vou para o sul visitar a minha família, eles tiram Volta. sarro de mim, porque eles falam, você fala fiorentino, desde o começo. Eu falo, Sim. não é verdade. Sim, você fala fiorentino. E o dialeto dos seus pais não volta? Falo, sim, Você sim, fala- quando eu vou lá é dialeto. O dialeto. Né? Dialeto, porque esse eu nunca esqueci. Eu cresci com ele. Porque eu nasci no Brasil, é verdade, mas eu vim para a Itália, na Campania, quando eu tinha só 18 meses. Eu cresci lá. Sim. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu não falava português. Eu não conhecia essa língua. E você foi direta para São Paulo ou Santo André? Sempre Santo André, a cidade onde eu nasci. Mas porque tinha muito italiano lá? Muitos. Como que vocês chegaram lá? Seu pai sabia? Meu pai, ele foi bem jovem, com 18 anos, porque a situação era aquela que era aqui na Itália, né? Não tinha nada. Especialmente no sul, né? No sul, nada. Tudo destruído, tinha muita fome mesmo. E não tinha emprego, não tinha nada, tudo destruído. Então, ele e os amigos, primos, todos resolveram ir embora da Itália. E ele me contava sempre, meu pai, que eles iam nesses uffici, escritórios, né? Faziam fila, ficavam esperando a vez, e eles falavam, onde você quer ir? Aí eles falavam os nomes dos países, Brasil, Canadá, mas eles não sabiam nem o que significava cada nome. Sim, sim. Então, meu pai dizia, escolhi Brasil porque gostei do nome. E falei Brasil, Brasília. E todo mundo foi pro Brasil, mas sem saber o que tinha lá. Nossa. Aí pegaram esse navio, né, de imigrante, que eu também viajei nele 2 vezes. Era um navio que eles pagavam a passagem, porque eram esses países jovens que a gente fala, que chamavam... O Brasil pagava a pessoal. passagem. Sim. Brasil, Canadá, todos esses países jovens que a gente fala. Eles pagavam a passagem. Precisava de mão de obra. Precisavam de mão de obra, praticamente para substituir os escravos, que não tinham mais. Que não tinha mais para trabalhar. Para trabalhar nos campos. Meu pai não foi para trabalhar na lavoura, mas foi diretamente para a cidade. E lá também ele trabalhava nas estradas, fazia estradas, foi tintureiro, trabalhou em 1000 coisas. Depois ele voltou para a Itália, porque eles não aguentavam muito. Era um não país gostavam? Não é que... Sabe o que acontece? Alguns primos ficaram, inclusive, doentes, porque tinha insetos diferentes. Tinha muito mato ainda. Não era tudo cidade como a gente vê hoje. Ainda tinha muita vegetação. Tinha insetos diferentes, eles ficavam doentes. Não sabia como tratar. Então, eles voltavam. Aí, meu pai voltou junto e esses primos ficaram aqui na Itália, não voltaram mais para o Brasil, não quiseram mais saber. Ah, sim. Os primos. Não Meus voltaram amigos, nunca mais. Nossa. Só meu pai. Seu pai? O meu pai depois, porque é uma história assim, meu pai queria casar com a minha mãe, só que minha mãe tinha 11 anos quando ele queria casar com Mas ela. sua mãe era italiana. também de perto? Sim, todo mundo lá. Sim, eram dois paesini, um do lado do outro. E aí minha avó colocou ele para fora. Daquele jeito, imagine. Falou, tudo bem, vou esperar ela ficar maior de idade. E realmente foi o que ele fez. Então, quando ele voltou, minha mãe ainda não era maior de idade. Nossa. Combinaram tudo, ele voltou para o Brasil de novo sozinho para trabalhar. Aí ele já estava trabalhando na Pirelli, em Santo André. É isso que eu queria te perguntar, né? Cheio de italianos. Já estava a Pirelli lá. Aí ele começou na Pirelli e aí chamou minha mãe quando ela completou 18 anos. Se casaram por procuração. Nossa. Pra ela conseguir. Sim. Aí ela casou com um primo do meu pai, né? Que fez as vezes dele. E meu tio Hugo, que a gente fala que já faleceu. E aí ela pega o navio sem saber onde está chegando. Com aquela ilusão de um país novo, uma vida nova. E? Pega esse navio, depois de um mês, chega lá.
E lá também a vida era muito difícil, mas ela não sabia, né? Só que ele também sozinho, eles eram jovens, naquela época se casava muito cedo. Sim, sim, sim. E aí eu nasci lá. Depois de 1 ano e meio resolveram que tinha que voltar para a Itália. Estava muito sacrificada. Mas porque não estava e funcionando? também era difícil, sem falar a língua direito. Imagine alguém falando o dialeto do sul da Itália para aprender um português. Nossa. Na época, minha mãe não tinha estudado, não teve essa possibilidade. Meu pai tinha feito só o primário, nem sei como é que chama agora no Brasil. Então, eles não tinham tantas possibilidades, não tinha nenhuma, não tinham nada de possibilidades. Então, era mais difícil, inclusive, para eles. Era uma migração... Era muito sacrificado. Forte. Muito, muito, muito. E aí, eles voltaram, nós voltamos naquele navio... Todos. Que a gente vê em novela, Vocês nos três. E fomos para casa da minha avó, mãe da minha mãe. E a Itália já estava como? Já estava melhor? Estava difícil, não. Mas que ano era? 70? Nós voltamos aqui em 57. Sim. Ainda estava difícil, estava começando. Foi nos anos 60 que a coisa... Miracolo econômico. Meados, Milagre. O boom econômico, né? Foi indo. Eu sempre falo isso falava para o meu pai, porque voltou. Porque quem ficou aqui, a América era aqui. Exato, gente. A América era aqui. Tem alguns parentes de brasileiros, né? De ítalo-brasileiros que falam: vocês foram para a América, mas a América estava aqui. Viu? Vocês deixaram as terras. Porque no sul era um pouco diferente, né? Porque era muito mais difícil. Sim. Mas, por exemplo, aqui na Toscana, quem tinha um pedacinho de terra já conseguia... Sim. ser pelo menos autônomo, né? Meu avô, por exemplo, meus avós não eram ricos, mas tranquilos. Viver normal. Entendeu? Mas é isso que eu falo também quando eu atendo meus clientes que se interessam pela minha história, né? Muita gente pergunta e eu falo, aí se interessa e fala, mas por quê, né? Eu falo, então, mas porque aqui na Itália, depois da Segunda Guerra, não tinha nada, tudo tinha que ser reconstruído. Sim. Absolutamente tudo. Então, quem sabia fazer tijolo ficava rico vendendo tijolo. Mas os italianos ralaram, né? Os italianos trabalham muito, muito. Eu sempre falo, italiano arregaça as mangas. Né? Quando às vezes eu escuto gente falando, que fecha para almoço, o italiano não gosta de trabalhar, aí meu sangue sobe, né? Eu falo, vocês não têm ideia de quantos italianos trabalham, né? Tanto é que a gente está bem aqui, né? Mesmo quem vive de faxina, por exemplo, está bem. Né? Então, é um mundo diferente. A gente trabalha muito aqui. É claro. E depois da Segunda Guerra, todo mundo arregaçou as mangas. Todo mundo. E essa Itália se levantou do nada. Sim. Temos que lembrar que a guerra foi uma coisa, tipo... a gente não pode entender. Eu, quando falava com os meus avós... Eu tenho tios ainda... que não fizeram a guerra, viveram como crianças. Claro, como meu pai. Assim, eles falam coisas que você não imagina. Não dá para imaginar. Leite que chega, tipo, você quer uma colher? Uma colher de leite. Nossa, 2 colheres de leite. Entendeu? Era isso. É bem isso. Meu pai contava que meu pai comia de tudo, menos grão de bico e tchê-tchê. Porque ele falava sempre, eu não suporto grão de bico. Nossa, mas você come tudo, né? Qualquer carne, qualquer bicho, qualquer coisa. Não, porque durante a guerra, ele era criança e ele falava, a gente só tinha isso, tinha sacos de grão de bico no porão, na cantina. Só tinha isso, mas não tinha nada para pôr junto, era só isso. Então, uma coisa que ele não comia. E me contava também coisas da guerra que ele vivia assim, né? Ele perdeu, inclusive, um irmão jovem, 21 anos na guerra. Foi uma coisa muito triste. Então, ele falava, quando a gente comia alguma coisa diferente, um pedacinho de chocolate, é porque um soldado americano passava por lá e dava pra gente um pedacinho de chocolate. Porque os americanos tinham isso, né? Que dá energia. Então, ele nem conhecia. Eles davam aquele pedacinho de chocolate. Ele falou, nossa, o que é isso? Que maravilha, né? Então, eu cresci ouvindo ele falando algumas coisas. E me interessa muito esse assunto, né? Da Segunda Guerra. Inclusive, estou preparando, estou estudando. Esse ano, vamos ver se sai, pelo menos para o ano que vem, um tour sobre a Segunda Guerra Mundial. E os soldados brasileiros que vieram aqui para a Toscana, principalmente. Sim, que muitos eram italianos de origem, exatamente. Né? Ou italianos mesmo, né? É um estudo muito grande, é uma coisa grande, então
Vamos ver como vai ser. Eu me lembro que os avós não queriam falar muito dessas coisas, Traumas. porque era um trauma. Tipo, hoje a Sim. gente fala muito, também bota a política dentro, fala... Mas, gente, o que passaram foi um trauma Foi psicológico terrível, assim. Terrível. Eles não queriam falar, porque não era importante o que era certo ou errado. Exatamente. O negócio é, minha avó perdeu o pai dela com 8 anos. Nossa. Então, assim... E foi um negócio esse negócio da resistência, de nazistas, de aquilo que... Mas, sabe, que não importa muito. Ela perdeu, sabe? Ninguém vai devolver o pai dela. Não tem como. Né? Agora, ela já também faleceu. Ah. Então, assim, para eles era muito triste falar dessas coisas. É uma dor que você leva para a vida inteira. Exato. Não tem como abafar isso. Sim. Você não fala mais, mas você está sempre sentindo. Sim. Eu lembro desse meu tio, Alfredo, que ele morreu com 21 anos com o navio onde ele estava foi bombardeado por um submarino. Nunca ninguém encontrou o corpo dele. Nossa. E olha, até poucos anos atrás, que eu tinha ainda 2 tias irmãs dele ainda vivas, até poucos anos, elas ainda se lembravam disso e choravam cada vez que falavam disso. Olha quantos anos. Elas choravam toda vez. E aí agora, alguns anos atrás, descobriram o túmulo dele. Nossa. Lá mesmo? nos Estados Unidos, e mandaram pra gente essa foto. Sim. Com o nome, sobrenome dele e a data. Você vê que esse corpo dele foi parar lá nos mares dos Estados Unidos e tinha essa pedra ali. Mas são coisas que doem bastante. Meu Deus. Só para finalizar, agora entramos na parte da guerra, que é um pouco triste, mas eu acho que a gente tem que achar um pouco, né, a parte de aprendizado. Meu avô falava que tinha um tio dele que ele perdeu os olhos, né? Perdeu a vista. Nossa. Porque uma bomba explodiu, tipo, muito perto dele. Aí ele fala, mas ele viveu. O tio dele não morreu. Aí o que ele falava era... ele contava as coisas na mesa, ele falava, quando eu era vivo, porque ele falava que quando ele perdeu a vista, ele morreu. Meu coitado. Entendeu? E ele falava sempre assim, quando eu era vivo, eu me lembro disso, isso e aquilo. E o meu avô sempre contava essa história. E tem um monte de histórias assim. Você entende a intensidade do sofrimento deles? E hoje a gente, tipo, fala de um jeito, mas a gente não tem como entender. Eu falo com muita cautela, porque mesmo não tendo vivido, eu vivi, digamos, as sequelas, a fome. Né? A fome. A fome no Brasil, né? Então, eu vivi, realmente lembro perfeitamente. Então, eu sei o quanto dói essa parte. Então, imagino o quanto ainda deve doer a outra parte, que eu não vivi. Eu respeito muito. Sim. Quando alguém chega perto de mim e fala da Segunda Guerra, eu sou todo ouvidos. Sim. Porque eu vejo que a pessoa quer se desabafar, quer falar com alguém que queira ouvir. Sim. Sabe? As sequelas duraram, né? Você falou Sempre. 57, ainda em 57, em algumas casas não tinha nem água. Aqui, né? Não estamos falando do sul. Estamos falando aqui, Toscana. centro-norte, norte. Eu sei. Na Emília-Romagna, na Lombardia. Não tinha nada. Era tudo assim. Sim. Bem, Tinha muito para ser feito também. ainda. Entendeu? Muito. E você, Ida, fez o seu trabalho em São Paulo, né? Trabalhou nos bancos, Trabalhei em banco, trabalhei em vários escritórios, tive minha própria loja, eu fiz de tudo, né? Como eu gosto. Eu sou muito dinâmica. Eu não faço nunca uma coisa só por vez, é sempre várias. Sim. Então, eu escolhi por azar do destino, eu escolhi uma profissão que na época só homens podiam trabalhar. Sim. Que eu me formei em economia. E quando eu fiz essa faculdade, eu fiz porque eu não tinha muita alternativa. Na verdade, eu queria ser engenheira civil, que eu adoro. Tanto é que a minha loja era de materiais de construção. E eu trabalhava, comprei do meu pai. Mas era o quê? EPIs? Não. Como? Aquele capacete, loja de Não, construção. eu vendia tudo. Material tudo, cimento, cal, porta, parafuso, tudo. Do começo, desde o alicerce até o acabamento. Tudo. Mas tipo uma ferramenta, não? Sim, perópio, maior, bem maior. Sim, vendia tudo. Tinha caminhão magazine. Que ia entregar. Entregava areia, cimento, ferro dos alicerces. Sim. Em português não sei como fala. Em italiano é magazzino edile. Sarebbe più o meno quello. Mais ou menos. Mais ou menos.
Eu comprei do meu pai essa loja, penso, com 23 anos. Sim. Sempre fui, assim, entre aspas, ousada, né? Eu me jogo. Se eu tenho um foco, eu vou até o fim, né? E da loja de construção até o turismo, como foi? Porque, pensa, eu queria fazer 1000 coisas, porque eu gosto mesmo de tudo. Então, eu queria ser engenheira civil. Não dava, eu tinha que pagar a faculdade o dia inteiro, não tinha como. Fiz economia, me apaixonei, falei, nossa, que legal. Mas quando eu acabar, vou fazer direito, me especializar em estatística, faltava dinheiro. Mas depois eu vou fazer belas artes, que era uma coisa que eu amava. Eu queria aprender a fazer escultura. Eu amo escultura. Mas não deu, porque fazendo sempre tudo sozinha, se sustentando sozinha, é impossível, né? E não deu. Depois eu casei, tive uma filha, me separei depois de 1 ano, e sempre com essa ideia, eu vou voltar para a Itália, vou voltar para minha casa. Porque a Itália, para mim, é a minha casa. Eu sempre senti falta. No Brasil, eu sempre me senti meio estrangeira, porque quando eu voltei para lá, com 5 anos e meio, eu não sabia falar nada, todo mundo me isolou. A gente fala de bulismo hoje, mas, gente, bulismo existe desde sempre. Sim. Eu pastei bastante, mas faz parte, a gente né? sabe bem. Não é? Os meus avós falavam muito que era muito difícil, difícil. Eu era estrábica, porque eu tive um problema na vista quando era criança, quando eu me mudei para a Itália. E aí eu era muito pequenininha, pequena de idade, né? Também fui para a escola antes do tempo, aí ninguém me aceitava. Eu não falava a língua, então não brincava com ninguém, o pessoal me batia. Nossa, te batia? Sim, batia. Eles eram maiores que eu, batia. Foi terrível mesmo, mas eu fui aprendi logo o português, que eu amava, me apaixonei pela língua. Eu gosto muito do português, gosto bastante. Você não tem sotaque em português? Não, todo mundo fala que eu não tenho sotaque, mas é um empenho que a gente tem, né, para não pegar sotaque, né? Porque eu falo, a língua a gente tem que falar bem, né? Sim. Mas também... É o respeito, né? Também tem uma parte, né, da vivência, depende... Sim, eu vivi bastante, né, no Brasil. Estudei tudo lá, né? Fiz Você tudo viveu lá. os anos mais, digamos... De formação. De formação. Sim. Isso ajudou bastante, né? É importante. E aí foi. Aí quando eu me separei, falei, agora vou me organizar. Sim. Vou me organizar para voltar para a Itália. Voltar. Aí foi indo sempre com tanta dificuldade, sempre sozinha, com uma filha pequena. Aí eu vim para a Itália em 91, porque minha mãe morava aqui. E ela estava doente, em fase terminal. E eu vim, larguei tudo, emprego. Tua mãe estava lá? No sul da Itália. No sul da Itália. Já tinha voltado? Sim, ela ficava bastante. Eles ficavam aqui 1 ano, depois voltavam. Já estava melhor de vida, né? Então eles iam para lá e para cá e ficavam um tempão. E aí, de quando... avião, não de navio. Sabe como eles faziam? Eles vinham de navio. Sim. Porque tem uma companhia, que é a Grimaldi, Sim, que faz esse tipo de viagem mista. Então, você leva uns 20 dias, 15, 20 dias. Você paga bem menos e você vive todas as experiências de um navio. Só que demora por quê? Porque ele é misto. Então, ele é passageiros e cargas. Então, ele vai parando. Foi o que eu fiz quando eu me mudei para cá. Mas você pode descer para ver a cidade? Dependendo do tempo que eles ficam, a gente desce. Legal. Eu também fiz isso quando eu me mudei para cá. Eu queria fazer isso. Falei, 20 dias de férias. Em um navio que não tem luxo, mas tem tudo. Tem piscina, discoteca, tem lavanderia, se lavar a tua roupa, tem a camereira que limpa o quarto, tudo mais. Tudo. Café da manhã, almoço, jantar servido com garçom, muito chique, muito... Minha filha era a única criança, era mascote. Então, a gente era servido, divertido, sim, que ela era pequena. E é uma experiência legal. Eu acho que a Grimaldi ainda faz esse tipo de experiência. Muito mas interessante. Deve ter, sim. Grimaldi, já ouvi falar que brasileiros de Santos fazem. É legal, vale a pena, vale a pena. Sim. E eles faziam sempre isso. E aí eu vim para cá, ela faleceu. E nisso minha filha aprendeu italiano sozinha. Sim. Quando eu voltei para São Paulo, falei, agora é a hora. Preparei minha filha, coloquei em escola italiana, oficial italiana. Preparei tudo, me organizei economicamente, voltei a trabalhar no antigo emprego, que ele estava lá me esperando. Ele falou, se você voltar, espero que você não volte, que você esteja melhor lá, mas se você voltar, as portas estão abertas. Aí eu voltei, sim. Trabalhava no turismo, mas eu trabalhava na área financeira.
Eu não sabia nada de turismo. Ah, Porque eu cuidava da parte financeira. Sim. Sempre. Eu sempre trabalhei na área financeira, no banco, no turismo, sempre. Cuidava dos bancos, do dinheiro. Sim. E aí voltei, me organizei bem. E aí quando eu consegui, me mudei pra cá. E aí você se mudou e ainda não estava com aquela ideia de fazer a guia? Fazer o Nem guia de sabia turismo? dessa profissão. Só quando eu cheguei, mas você vi... voltou com alguma, tipo... Eu ah, vim vou já ficar... com trabalho. Ah, você chegou com trabalho. Eu vim para trabalhar na casa de uma pessoa. Entendi. Vim para trabalhar, que eu já conhecia essa pessoa, já ela é muito famosa. Naquela época era mais a mãe dela que era muito conhecida. Eu não vou falar o nome por questões de privacy, Sim, lógico, claro. por respeito. Claro. Mas eu vim para isso, Entendi. para cuidar da casa dela, da filha dela. Mas que era... em Florença. Em Florença, Em Florença, sim. Sim. E aí eu comecei assim. Vim com Sozinha? a cara e coragem, sozinha. Minha filha ficava na casa da minha tia, em Florença. Eu tenho uma tia. Ficava lá e a gente foi com muito Sua tia sempre sacrifício. morou aqui? Ela é italiana. Você tinha um apoio, né? Um pequeno apoio. Na última hora foi esse apoio que eu pedi, porque me tinham falado, não vou precisar mais. Eu falei, e agora, onde eu vou, né? Com viagem marcada, tudo. Aí eu liguei para ela, falou, você vem aqui, eu te ajudo em tudo, não se preocupe. Mas logo depois, uma semana, essa moça me chamou de novo, falou, não, vem que eu preciso. E aí ela ficou com a minha filha, levava ela para a escola, que era ali do lado, foi uma mãe para minha filha. Essa minha tia é o meu grande amor, eu adoro minha tia Maria, ela é uma pessoa especial. E assim foi, de muito sacrifício, muito, mesmo... organizando tudo, preparando tudo, vindo com dinheiro e tudo mais, mesmo assim, não é uma coisa simples, né? Não é banal. E também o dinheiro, pouco tanto que seja, acaba, né? Se você não tem um fluxo. Sim. Ele acaba rápido. Os custos são os mesmos. Exatamente. E você, depois, demorou quanto para chegar... A ser guia? Porque você é guia oficial, né? Sim. Licenciada. Sim, eu fiz o curso, fiz o exame escrito, oral e tudo mais. Que, inclusive, esse curso de guia está bloqueado, digamos assim. Não tem... Há alguns anos eles bloquearam. Isso eu fiz o curso em 2006 só. Mas faz um tempinho, né? Sim. Eu fiz de maio até novembro. Em dezembro foi o exame. Depois de... poucos meses recebemos o patentino, né? A licença. Para brasileiros e italianos. Eu posso fazer em português, porque você faz o exame em italiano e tem que escolher pelo menos uma língua estrangeira, obrigatória. Então, eu escolhi português e espanhol. Você faz com espanhol também. Então meu patentino, né, minha licença latinos, é em 3 línguas. Latino-americanos. Por enquanto. Eu não fiz em inglês porque eu achei que o meu inglês não era suficiente, porque eu tinha esquecido tudo. Não era suficiente para trabalhar bem, porque eu sou perfeccionista. Assim, não, eu sou séria, responsável. Não, mas tá né? bom. Então, vamos lá. Mais para frente eu faço. Tá certo. E aí você começou em Florença, né? Sim, sempre aqui. Sempre em Florença. Porque hoje você fala Toscana com ida. Você faz toda a Toscana, né? Sim. Quer dizer, a nossa licença dá direito a trabalhar na Itália inteira. Na Itália inteira. Sim. É claro, como eu digo para os meus clientes, às vezes me pedem para fazer uma outra cidade, não sei, Veneza, Pádua, eu falo, não. Eu indico uma guia do lugar. Sim. Por quê? Porque eu não moro ali. Não seria honesto, digamos, fazer um tour num lugar que eu não conheço direito. Sim. Então, você poderia até fazer, mas você tem que se preparar, né? Não é, mas não é o caso. Então, eu passo para uma outra guia de minha inteira confiança. Sim. E aí eu faço isso, como muitas outras, né? Quer dizer, tipo, Cinque Terre, eu já aprendi tudo, então eu faço Cinque Terre também. Entendi. Cinque Terre já tá já tá no meu, sim, porque eu fui várias vezes, fui aprendendo, mas estudando. É porque muita gente que vem para Florença, eu vejo os americanos, eles depois pegam um trem ou pegam um carro e vai para Cinque Terre, depois volta a dormir em Florença, ou fica uma noite assim. Sim, porque Cinque Terre é empenhativo, né? É longe, é cansativo, porque é tudo rocha, né? Que você tem que andar bastante, subir e descer.
Então, não é todo mundo que aguenta. E, geralmente, eles ficam uma noite lá ou 2. Sim. Mas fazem bate-volta também. Eu queria te perguntar, né, umas dicas para os nossos amigos que nos acompanham. Antes de chegar na Itália, o que tem que se preparar para fazer? Porém, eu acho que chegou a nossa colazione, não sei se você... eu vou pegar aí, chegou um pasticcini para nós. Só, eu pedi... tá chegando, peraí. Uau! Olha que delícia. Ó. Café da manhã, a Café italiana. da manhã, você quer qual? Um pequenininho, a estrelinha. Você escolhe. A estrelinha. Peraí que eu acho que eu tenho aqui. Eu tinha pego. É Pega pasta aí. frolla, forse. Pega aí. Grazie. E... Você me acompanha? Sim. Vou comer sozinha. Pode começar. Eu vou pegar uma estrelinha de pasta frolla. E Vou geleia pegar um pedacinho de dessa. damasco. Essa aqui. E aí, eu acho que não chegou o café, mas fazemos sem mas a água café. tá bom demais. Com esse calor. E aí a gente tem... Como se fosse a nossa hora do café. Sim, Depois merenda. depois eu quero fazer uma hora do café com você lá naquele barco. No meu passeio mais querido. Renaioli, né? Como fala? Renaioli. Sim, é um passeio de barco que eu faço já desde que eu peguei a licença. Eu me interessei logo, porque você já viu que eu gosto de fazer um pouco de coisa diferente. E aí eu estudei bem esse percurso e eu sou a primeira guia brasileira a fazer esse tour em português. Ninguém conhecia. Gente, Florença tem um Rio Arno, né? Que divide a cidade entre, digamos, os bairros do centro histórico. Então tem uma parte, digamos, que é o Duomo, Piazza Santa Croce, Piazza della Repubblica, Piazza della Signoria, que é todo o lado norte, digamos. De cá, E de cá. di qua. E Oltrarno, che è d'altro lato, di Laddarno, fala, o florentino fala di Laddarno. E o Oltrarno è Santo Spirito, tem o quê? Piazzale Michelangelo. Michelangelo, sì. Tem todo aquele lado. E o Rio não estava sendo muito aproveitado, né? Mas nos últimos anos fizeram esses barquinhos para você... Na verdade, esses barcos são... São os históricos. Sim, eles têm mais de 100 anos. Porque eles trabalhavam, né? O renaiolo, ele... Sim, o renaiolo vem da palavra arena, Sim. que é areia, mas no toscano, né? Porque no italiano seria sábia. Sim. Então, o toscano fala arena. Então, tinha esses renaioli, eles recolhiam a areia, arena, do fundo do rio Arno. Toda essa areia eles recolhiam com esse bastão que eles usam hoje, só que na ponta desse bastão, na época, tinha uma espécie de colher grande. Com esse bastão eles recolhiam areia. Eles colocavam essa areia dentro do barco, iam recolhendo e colocando do barco. Quando o barco ficasse bem cheio, que dava a impressão até que podia afundar, mas não afundava, eles levavam e vendiam, digamos, para o governo toscano, porque toda a parte medieval da cidade, praticamente, todos os edifícios foram construídos com essa areia. Mas é porque servia para construção. Sim, então eles, o fiorentino tinha um jeito de trabalhar, de ganhar dinheiro, e a cidade precisava dessa areia. Então foi um jeito de se ajudarem. E isso foi indo por muito tempo. Esses são os últimos, eles têm mais de 100 anos. Eles foram recuperados do fundo do rio Arno. Sim. Porque durante a última enchente, em 66, eles foram parar no fundo do Arno. Então, eles recolheram, restauraram todos. E depois de alguns anos, nos anos 90, abriram uma associação dei Renaioli. Sim. Justamente para manter essa tradição. Mas para os fiorentinos, né? Na época não é que tinha esse turismo que tem hoje. Não tinha. Não. E muitos fiorentinos não conhecem esse passeio, não é? Eu nunca fui. Nós vamos fazer. É muito, muito interessante. Se você não me levar, a gente tem que mostrar algumas imagens aqui. Vou te levar, Você te tem levar. que me mandar as imagens para colocar aqui. Vou te levar. É uma experiência mesmo, é uma experiência muito interessante. Eu gosto de fazer isso, porque... pelo menos assim, eu estou dando trabalho para eles, porque eles vivem disso, né, a associação, e também é uma experiência completamente diferente para os brasileiros que vêm aqui. Sim. Eles não têm ideia disso. E quando eu faço, eles ficam encantados. Eu faço até piquenique no barco.
Tem várias tipo propostas. aperitivo? Sim, no passeio normal eu abro um espumante para brindar antes da gente descer. Comecei com isso, porque ninguém fazia. Eu falei, vou começar com isso. Mas aí eu comecei o ano passado já com piqueniques, mesmo com a cestinha, a tema. Então, por exemplo, tem um casal que quer comemorar bodas de prata. Eu organizo tudo, enfeito o barco e tudo mais, organizo para esse casal, com presentinho, com tudo. Então, nesse cesto é tudo para eles. Então, posso fazer bodas de prata, bodas de ouro. Pedido de casamento, a gente pode fazer um serviço fotográfico junto, alguém que toca um violino. Sim. Ao mesmo tempo, dá para fazer 1000 coisas. Então, isso tem feito muito sucesso. Tem que prestar atenção, né, no barco para não cair. Não, mas é muito seguro, é muito seguro, não, é muito legal. É seguro, né? É seguríssimo, nunca aconteceu nada. Não, é muito tranquilo. E os barcos são grandes, não? Tem para 8 pessoas ou 14 pessoas. Não são enormes. E o cara, ele tem que ficar, tipo... Ele encosta esse bastão no corpo. Fundo. Ele vai até no fundo. Ele sabe aonde colocar o bastão, porque chega até 8 metros o rio. Então, ele sabe onde colocar. Ele vai guiando, né? Conduzindo esse barco. Então, ele encosta, põe ali e vai empurrando, apoiando na coxa. É um serviço, é um trabalho bem pesado. Da Ponte Vecchio, ele vai até onde? 4 pontes. Fazemos 4 pontes. Porque depois tem a pescaia, né? A barreira. Sim. E isso funciona só de maio até final de setembro, às vezes comecinho de outubro, porque dependendo depois das o chuvas. rio sobe e aí não dá mais. Aí encerra tudo, aí os barcos são guardados e espera o ano seguinte. O ano seguinte, né? Mas eles são super gentis, é gente muito boa, eu adoro eles. E eles recuperaram uma profissão, né? Sim. Inclusive legal. Tem um senhor lá, eu não sei exatamente quem é, mas eu sei que tem um senhor mais idoso ali, que é parente de um Renaioli daquele tempo. Ah, sim? Nossa. Então é uma experiência mesmo. Que legal. É muito legal, todo mundo gosta muito. E você tem que reservar muito adiantado? Muito, sim, porque são poucos barcos, só tem uns 10. E geralmente eu faço em qualquer horário, mas o que eu mais gosto é às 7 da noite, que tem o pôr do sol. Tem o pôr do sol, A gente pega no barco. Você tem um relacionamento, digamos, especial, você consegue Sim, reservar. A moça que reserva, ela faz de tudo, porque eu faço muito passeio de barco. Que legal. E também porque a gentileza gera gentileza, né? Sim. É assim que funciona na vida, né? É uma coisa que eu quero fazer mesmo, é uma coisa que parece você vai adorar. bem bonita. Vai adorar, muito, muito legal. Eu faço com os amigos assim também, né? Que é isso que eu estou programando agora, que eu não consegui ainda Você não... juntar todo mundo. Porque... me fala que depois eu quero ir. Sim. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Amigos do Buongiorno São Paulo, hoje a hora do café é maravilhosa com Ida. Ciao Ida, como está? Ciao Alessandro, bene. Tudo bom? E você me convidou aqui nesse lugar maravilhoso, uma hora do café especial. Sim. Onde estamos? Nós estamos no Rio Arno, de Florença, porque esse rio ele atravessa toda a Florença, várias cidades menores da Toscana, Pisa e depois vai até o mar. Então estamos hoje em Florença em um barco tradicional da Associação Renaioli. Renaioli. Quem são os Renaioli? Renaioli eram pessoas que recolhiam a areia do fundo do rio e vendiam para o estado, né, para a cidade, para a construção de vários palácios. Isso aconteceu na época medieval. Nos anos 90, depois da última enchente em 1966, todos eles, o que tinha sobrado, foram parar no fundo do rio. Eles recuperaram todos eles, mais ou menos uns 10, restauraram todos eles e resolveram abrir uma associação para manter essa tradição dos Renaioli. Nos anos 90 fizeram isso e até hoje existe esse passeio que a gente faz, né? Antes era só assim para os fiorentinos, mas no final foi aumentando e eu embarquei nessa, literalmente. E você organiza esse pequeno tour, Sim, né? De maio até final de setembro. Sim. E tem também um aperitivinho, também, né? Sim, aperitivo, tem o piquenique nesse barco.
dependendo do evento, da ocasião, a gente organiza um piquenique, posso decorar todo o barco, dependendo do tema. Sim. São vários. E aproveita 4 pontes, pontes, as principais de Florença, no centro de Florença. Sim, as mais bonitas, inclusive essa que é considerada Ponte Santa Trinita, é considerada a ponte mais elegante da Europa. Ah, mesmo? Sim. Não sabia. É mais elegante. Inclusive ela, quando caiu, né, na Segunda Guerra, tudo que tinha nela caiu, foi para o fundo do rio. Essa foi construída com tudo que eles conseguiram recuperar de material original, porque tinha que ser reconstruída como era e dov'era. Ah, sim. Sim, então do jeito que era e no lugar que era. Então recuperaram tudo que podia, de pedras, tudo que tinha, só completaram com aquilo que faltava. Mas a e agora a gente vai chegar na Ponte Vecchio daqui a pouco. Ponte Vecchio, sim, Ponte Velha, que tem esse nome, foi dado depois, no século XIII, quando foi feita a segunda ponte, porque ela nunca teve nome, ela não tem um nome, foi chamada Ponte Velha, tipo Casa Nova, Casa Velha, quando a gente muda de casa. Foi assim, que ela nunca teve nome. Por maravilhoso. Isso que é Ponte Velha. E essa cidade é maravilhosa, de verdade. Ah, é incrível essa cidade. Dessa perspectiva é lindíssima. Absurdo, quase. Sim, e você repare que a gente não ouve nenhum barulho. Não, tem uma atmosfera incrível. Sim, incrível. E nesse horário é muito legal, porque daqui a pouco tem o pôr do sol, você consegue tirar fotos maravilhosas. Amigos, l'ora del caffè con Ida, Toscana con Ida, grazie davvero. Grazie a te, grazie. E Ida, então, voltando às nossas dicas, assim, as dicas que você tem na cabeça, fala, olha, um brasileiro, tudo bem, tem gente que é acostumada a viaja faz muitos anos, já sabe se organizar, mas tem muita gente que vem, tipo, veio uma vez ou vem crua, né? Que primeira vez, que às vezes, né, pode ser complicado. É o que eu falo, quando eu vim para cá, eu já sabia um pouco de italiano, né? Nunca foi uma língua estranha para mim, já sabia como se vivia, como eram os italianos, e mesmo assim foi muito difícil. E na época que eu cheguei aqui, não tinha internet, nós não tínhamos informação. Tudo, eu procurava emprego no jornalzinho, na La Pulce. Não tinha como no Brasil, eu procurava no estado de São Paulo e Folha de São Paulo no domingo. Era assim ainda, não tinha internet. Porque quando a gente fala da internet, dá a impressão que sempre existiu. É, sim. Mas né, a internet que a gente conhece hoje, com toda essa rapidez, tem poucos anos, tem uns 10 anos. Sim. Porque tinha antes, mas não era assim como é hoje, que a gente tem tudo lá. Você joga no Google, você tem tudo. Não era assim. Então, era mais difícil. Então, hoje é o que eu falo. Vocês têm internet. Não tem como não ver as coisas. E como se informar. Tomando sempre o cuidado de não cair em mãos erradas, porque tem isso também. Então, muita gente nas redes sociais prometendo coisas, falando tanto assim, ou muito bem ou muito mal da Itália. Então, isso não é legal, porque todo país tem seus problemas, todo país tem o seu lado bom e seu lado ruim. Então, a gente escolhe o que a gente quer. Qual é o seu objetivo? Quero morar na Itália porque eu quero dar, não sei, mais segurança para o meu filho, uma oportunidade a mais, quero aprender uma língua. Então, primeiro, definir o que a pessoa quer antes de mudar. Porque tem quase 200 países no mundo, então a gente pode escolher qualquer um. Sim, não é? claro. Então, e se organizar bem. A primeira coisa é saber a língua. E as pessoas chegam aqui, como eu já escutei uma vez, muitos anos atrás, que me pediram ajuda. Isso você fala para se mudar, né? Mas para fazer turismo, você acha... Para fazer turismo... É só se informar, né? Se informar. Na internet tem tanta coisa. Então, muita gente se informa antes na internet e depois escreve para mim. Porque o tour é personalizado. E eu não faço grupos de pessoas estranhas que junto ali na hora. Então, uma pessoa me escreve e me fala quantas pessoas são. Eu já cheguei a fazer com 40 pessoas, mas eram todos amigos que viajavam juntos. Aí, tudo bem. Então, a gente se organiza. Então, ok. Quantas pessoas? Tem adulto, tem criança. O que vocês gostam de ver? Tem gente que não quer vinícola. Tem gente que não gosta de vinho. Então, não quer. Tem gente que não gosta de museu. Então, tem gente que não quer andar.
E aí eu organizo um tour personalizado, a gente ia. Então, se preparem antes, depois escrevam para mim. Sim. Porque tem gente que escreve para mim e fala, olha, eu não tenho ideia do que fazer, o que eu posso fazer na Toscana? Nossa, um mundo. Um monte de coisas. Tudo você pode fazer. Sim. Que época é melhor? Qualquer época. O que você quer fazer? Você quer ir na praia? Então vem no verão. Você quer esquiar? Vem no inverno. O que você quer fazer? Você gosta? Qual é o teu interesse maior? Você gosta de museus? Gosta de arte? Gosta de vinho? O que você gosta? Aí começa tudo, porque tem gente que não tem nem ideia. Então, Sim. a primeira coisa é dar uma olhadinha na geografia, no clima. Exato. Tem esse negócio, tipo, a brasileiro não quer praia, né? Quando vem pra Itália, porque já tá com muita praia na cabeça. É que é tão diferente aqui, né? Mas é diferente. Se a gente vai pra Cinque Terre, Exato. a gente para e a pessoa entra na água, porque aquele mar Ligure é lindíssimo. E outra, de repente você vai pra jantar na praia. Exatamente. Você ir na praia pra nadar. Você vai pra jantar, você vai pra almoçar, você faz um almoço totalmente diferente do que o almoço na praia no Brasil. Sim, sim. Porque na Itália você pode... No Brasil também, né? Você pode ter o luxo. Mas na Itália, sim. Qualquer um pode fazer, não é só luxo. Exato. Todos podemos... Você pode comer um, tipo... uma lagosta. Exato, uma lagosta ou botarga. Espaguete vongole botarga. Então, todo mundo tem essa condição. Aqui Sim. não é assim tanta diferença, né? Sim, Inclusive sim, os salários, não tem essa diferença tão grande entre uma profissão e outra. Sim. Então, todo mundo aqui pode comer bem, de qualidade, sem vender um rim, né? Como a gente sempre fala. É verdade. Então, aqui é um país para a gente viver bem, sim. tranquilo. Sim, não é para ficar rico. Tem gente que chega aqui e quer ficar rico. Fala, bom, primeiro você trabalha. Não. Que aqui não é pra uma ficar loteria. rico, você pode ficar no Brasil, talvez. É mais fácil agora lá. É mais fácil. Sim, porque quando eu vim embora, não tinha essa coisa de investir. Quando eu trabalhava no banco, eu lembro que era uma época de inflação 100% ao mês. E que durante toda a noite, o pessoal de supermercado mudava o preço. Ficava à noite e quando abria já estava um preço diferente. Então, o investimento que a gente fazia no banco lá, eu cuidava de alguns investimentos do dono do banco. Eu trabalhava para ele, contabilidade privada dele. Sim. E alguns investimentos de algumas empresas. E tinha o overnight. Overnight. Que era na época que tinha. Porque até a gente, que era ganhar pouco, porque eu nunca ganhei bem em banco. Banco não é que paga bem. Hoje, talvez, sim. Então, a gente investia aquele pouquinho e no dia seguinte de manhã já tinha rendido e retirava, se precisasse. Mas não é que você ganhava, simplesmente perdia menos. Protegia um pouquinho da inflação. Perdia menos. Então, todo mundo, né, a gente investia aquele pouquinho. Era o overnight da época. Overnight. Mas para investir em CDB, que eu investia nisso também para o Dr. Gastão, em CDB você tem que ter dinheiro. Não é como hoje, que você pode investir... R$30. Isso não existia. Antes, ninguém ficava rico se você não tivesse herdado alguma coisa ou casado com alguém rico, né? Sim. Agora não, você tem essa possibilidade, né? Então, é mais fácil. Mas, no geral, vamos dizer que o Brasil, se você tá com um pouquinho para investir também num projeto seu, é um país um pouquinho mais fácil. Eu falo isso, o brasileiro fica chato, né? Chateado. Porque eu falo que o Brasil é mais fácil pelo lado de começar uma empresa, né? Começar... É verdade. Os impostos são complicados, são muito sim, mas, gente, aqui também é muito complexo, é muito difícil. Muito mais difícil. E os impostos aqui são... A pressão fiscal, como chamamos, né? Pressione fiscal é 43%. Então, tanta coisa. Então, assim, e para começar, é muito, muito dinheiro. Com 10 mil euros você não faz nada. Nada. Com 20 talvez não faz nada. Com 50 talvez. Um comecinho. E até começar a ganhar. Agora, com 50 mil no Brasil você já tem quase 300, né, 200 mil reais. É bastante. Entendeu? Para viver lá já tá bom, né? Entendeu? Aqui não. Então, ali muita gente chega a R$1 milhão investindo. Sim. Mas isso é de um tempo para cá. Aqui, chegar a €1 milhão é impossível. Pelo menos, não é impossível. Não, mas é muito difícil, vamos falar a verdade. É muito difícil. Como também era, né, na Itália, quando tinha a lira, né? A lira, todo mundo fala... saudade, né? Você também falou. Todo mundo fala, meus pais, que era mais fácil.
Fala, a inflação estava altíssima, mas a economia girava. Sim. Hoje a Sim. economia, a inflação está alta também, mas antes do Covid estava zero. A inflação aqui estava deflação. É verdade. Mas a economia não gira, Exatamente. não girava, né? É. Aí, hoje, vamos ver. Com o euro mudou um pouco mudou alguma coisa. Mas na época da lira realmente girava mais, porque eu cheguei aqui na lira, eu sempre conheci Sim. a lira. Sim. E eu entrei aqui com dólar, porque valia mais, tudo. Sim. Mas fui trocando na medida da necessidade, Sim. eu trocava por lira, aí ganhava em lira. Ganhava 1 milhão de liras. Quando eu ganhei meu primeiro salário, eu lembro que eu falei para minha tia, tia, meu primeiro milhão! Bene! Bene. Porque a palavra milhão te dá aquela ideia, e não era grande coisa, mas Não. dava aquela ideia de tanta coisa, Sim, né? sim. Milhão. Sim, sim. Então, quando você ganha 1.000 euros agora, você fala, nossa, 1.000 euros, tá bom, vai. Salário. 1.000 euros, Mas com 1 milhão de liras a gente fazia mais. Mais antes. coisas. Sim, Sim, eu sim, sei. sim. Na prática, eu lembro. Sim. Mas E- é passado. É passado, né? E hoje você mora em Pontedera, você Pontedera- falou. Que é, pra você, uma cidade assim... Boa. Boa, que Sim. tem uma qualidade de vida. Foi uma surpresa para mim, Sim. porque eu cheguei lá por uma necessidade, que eu não encontrava casa para alugar em Florença. Procurei por alguns anos, não tinha mais. Com esse turismo de massa, você não encontra mais. Mas isso já faz 2, 3 anos? Sim, e eu procurei por 4 anos. Eu só encontrava aluguel por 6 meses, 1 ano, e caríssimo, É o que também está acontecendo agora, né? Agora tá pior. Pior. Então, eu não conseguia, que eu queria um contrato longo, porque eu falo, não sou turista, nem estudante, eu preciso morar no lugar, viver no lugar, como eu sempre fiz, né? E aí eu me vi sem opção, e tudo muito, muito caro. Quando apareceu essa oportunidade que eu vi, essa pessoa que eu sigo na internet, ela morava lá e estava indo embora. Falei, agora, estava indo embora por causa da pandemia. Eu falei, eu vou escrever agora. Porque eu já tinha visto na internet a distância. Que eu estava tão desesperada que falei, vou procurar por aqueles lados também. Mas aí eu vi, falei, é meio longe, vamos deixar para lá. No final, quando eu vi que ela estava mudando, falei, é agora. Escrevi, não tinha ninguém ainda. Procurando. Aí já marquei com a dona da casa, com a agência e tudo mais. Eu fui, já levei todo mundo que tinha que levar, documentação, tudo. E ela gostou de mim, já me aceitou na hora, já me falou que a casa ia ser minha. E aí, tudo bem. Depois de 1 mês, 2 meses, eu já estava lá e fui embora. Eu falei, e agora? O que vai ser, né? É uma cidade pequena, completamente diferente, 25 mil habitantes. Sim. É um pequeno. paisino. É um paisino. Mas eu falei, tenho que me acostumar, não é assim. A vida não é como a gente quer, né? Então, É a cidade, só para vocês saberem, é a cidade da Vespa. exatamente. Tem o Museu da Vespa Museu lá, da Vespa. que é maravilhoso. A indústria está lá. Tá lá Fábrica. ainda, Piaggio. Piaggio, né? Uma parte, né? Aquela parte... porque a rua leva, inclusive, o nome dele, né? Enrico Piaggio. Sim. Tem só uma parte da calçada. Da outra calçada foi bombardada durante a Segunda Guerra e ficou abandonado. Agora tem um projeto que eles vão recuperar, sim. Porque é gigante essa fábrica. Sim. E tem esse museu lá dentro, que a gente fala museu, dá a impressão de uma coisa chata. Mas não é, não. É maravilhoso. Tem desde a primeira Vespa, desde a primeira, tudo original. E algumas de coleção que nem vou falar, porque vocês têm que A vir. história é bonita. A da Vespa é uma história bonita. Tem o filme dele, eu assisto sempre. Sim. Várias vezes eu falo, vamos ver a história dele. A história da Vespa é a história da Itália, né? A história dele, do Piaggio, do Enrico Piaggio, ele é muito... Foi incrível, Sim. incrível a história dele, e realmente a história da Itália. Sim. É a história da recuperação, né? Sim, daquela Do resgate. vontade de realizar, Sim. que a gente tem que ter. Tem uma, voltando ao turismo, né? Tem uma cidade que você fala, um lugar especial, né? Outro dia a gente foi passear com os meus sobrinhos e fomos no Giardino dei Tarocchi, que é muito longe daqui, né? 2h30, tá perto quase do Lácio, é Capalbio. E é um lugar que eu acho que os brasileiros não devem conhecer muito, né? Não. Então, tem um lugar que você fala, uma cidade que ninguém pede, mas você gostaria de levar mais as pessoas, porque é bonito, muito... Olha, existem algumas pequenas cidades que Sim. ninguém nem pensa. Tipo Fiesole, que você conhece,
que é uma cidade, eu inclusive morei lá, é uma cidade pequena, mas é uma cidade incrível, porque tem coisas ali, mesmo sendo pequena, tem coisas muito importantes. Sim. Tem aquele teatro romano, Muito lindo. com parte ainda etrusca, porque é uma cidade etrusca, é a cidade mãe de etrusca. Florença, Vipsul. Fiesole. É. O nome da cidade é Vipsul, em etrusco. E quando eu ia para casa, que eu morava em Borgunto, eu ia a pé, né? Desculpa, toda aquela subida, eu passava por essas tumbas etruscas todo dia. Sim. Eu achava o máximo, né? Você andar por coisas etruscas, assim, os muros, né? E tem o convento ali de São Francisco, tem coisas interessantes ali. E também uma outra cidade que é mais fora, que eu sempre sugiro, que ninguém fala, é Certaldo. Certaldo, Que é uma cidade ainda toda mercancia. medieval. Sim, mercancia, o festival que setembro, tem. sim. A cidade da cebola. Sim. O cebola é o produto típico, né, de Certaldo. Certaldo. Eles fazem até sorvete de cebola, Sim? que é uma delícia. Não sabia. Sim, é como o San Gimignano, que fazem sorvete de tartufo. vernaccia. Ah, não, di vernaccia. De vernaccia, sì, che è buonissimo. Em Certaldo tem o sorvete de... E o povo não procura muito. Não. Nem Certaldo, nem Fiesole? Nem Fiesole, raramente. E eu falo sempre de Fiesole, mas o pessoal... Pensei que... Porque eles vêm já com aquela coisa, né? Firenze, San Gimignano, Siena, Montalcino, Montepulciano, Lucca, Pisa. E quando pedem sugestão, eu sempre falo, além disso, temos isso. Mas é difícil, porque eles querem mais assim, o que eles são acostumados a ver. Mas eu faço propaganda, assim. Tento... Não, porque acho que teria que ter um dia que você sai daquele roteiro. Sim. E você vai em um lugar tipo, vamos para Valdorcia. Mas um pouco, né? Entendeu? Não, exatamente. Até os tours são diferentes. Você vai, por exemplo, nesse giardino onde eu fui, né? Tem outros, né? Tem aquele Giardino dei Mostri, como chama? Bomarzo. Que eu não conheço. Acho que é perto do Lazio, né? Por aí. Então, assim, você pode pegar um dia, meio-dia, assim, que você faz uma coisa diferente, vai ver os rios. Tem muita coisa. Tem cachoeiras. Nossa, tem tanta coisa para ver aqui. Entendeu? E a cachoeira daqui não é igual a cachoeira de vocês. Não. É diferente. É outra geografia. É outra geografia, a natureza, o verde daqui é diferente do verde. Mas você vê na Toscana, quando a gente faz vinícolas, eu sempre observo e falo para os meus clientes, observem os tons de verde que a gente tem na Toscana. Sim. Aí eles olham e falam, é verdade. Eu falo, olha, na Toscana a gente tem todos os tons de verde no mesmo lugar. Sim. Então, isso é uma característica da Toscana. Sim. Aí eles realmente, olham e falam, mas é verdade. Todos os tons de verde num único lugar. É muito bonita a Toscana. Sim. É muito linda. A Toscana é única. Eu adoro a Toscana. Então, fazer a guia aqui é um pouco mais fácil. Não, fácil não, mas é... Não muito, porque a gente tem que estudar muito, né? A gente estuda sempre, a história vai mudando, né? Com o descobrimento de novas informações, né? Na arte, tem muita coisa. Eu estudo sempre. O que eu compro de livro, sai livro novo, eu tô lá comprando, sim. Porque tem que estudar sempre, se atualizar. Tem que saber um pouco, curso, né? Da história tem também. Tem que saber várias coisas. Vivendo aqui, eu aprendi muito com os fiorentinos. As lendas, eu tenho até um tour que se chama Histórias que o Povo Conta, que é só de lendas e curiosidades no centro da cidade. Ah, mesmo? Faço só de todas as lendas, porque a gente andando, só em volta do Duomo tem várias. Então a gente mas faz aquelas tour. lendas tipo, nesse prédio teve Sim, o fantasma. aquela da janela está sempre aberta, por exemplo. Mas isso é uma delas, né? Tem muitas. O touro em cima lá do Duomo, que tem o chifre. Sim, os chifres. Que lembro, o pessoal morre de rir quando eu conto aquela história. Sim. Tem tudo. O anjo do... Posso fazer o sinal? Sim. Que tem bem na porta, né, do Duomo. Sim. Tem essas histórias todas. Tem muitas. Tem muitas. Muita. Aí eu vou saindo, eu vou contando a história do Anselmo e do Leão, lá da Porta do Duomo. Morava na Via Ricasoli, que era a Via del Cocomero. Mas tem muitas, né? Então a gente vai contando e o pessoal fala, mas como é que pode? Num pedacinho tão pequeno, né? Então tem vários. Eu faço o tour dos cafés literários do século passado, de Florença. Juberossi. O que tinha e o que não tem mais, e o que tem hoje. Juberossi parece que vai voltar, né? Parece que vai voltar, né? Quem comprou foi aquela cafeteria em frente ao Batistério. Nossa, não lembro mais o sobrenome dele. Scudieri. Scudieri. Mas Eles é que compraram.
que no bom. leilão. Pelo menos bom, pelo menos já uma é do coisa ramo, local e vai manter o nome. Vai manter o nome. Porque, gente, Juberose foi uma coisa muito bonita nos anos, acho que final do século XX, né? Não, 19, desculpa. Final do século XIX, 1800, né? E, sobretudo, no começo de 1900, anos 10, 15, 20, até 30, né? Florença teve muitos artistas. Muita literatura. Muita literatura. Sim. Ungaretti, os herméticos estavam aí, os futuristas. Sim. Até depois Montale, Eugenio Montale. Montale, sim, eles frequentaram não só Gilberossi, mas também Pascoschi. Pascoschi, sim. E teve até uma briga, uma vez, na estação. Os caras que estavam em Juberose se encontraram na estação porque tinha uma briga entre os futuristas de Florença e os futuristas de Milão. E teve briga de... Feia. Era aquela época dos artistas um pouco heróicos, sabe? Aquelas épocas tipo dos anos... Macchiaioli, que eram bem assim... Também. Debochados. Sim. Teve uma exposição deles meses atrás em Pisa, foi maravilhosa, no Palazzo Blu. Macchiaioli é mais para Livorno, né? Fattori, aquele lá. Sim, mas eu gostei bastante. Bonito. Livorno eles também eram bem debochados. Muito. Livorno também é um lugar bonito. Livorno, né? Sim, eu gosto principalmente da Terrazza Mascagni, mas não só de ver a terrazza, que é esse terraço, né, que a gente fala, mas eu gosto, tipo assim, de organizar alguma coisa, de a gente dar uma volta por lá e fazer um aperitivo no hotel que tem, um bom hotel que tem lá na frente, 5 estrelas. Sim, Grande Hotel. Grande Hotel. E a gente faz o aperitivo lá em cima, assistindo o pôr do sol do mar. Bonito. É muito bonito. Que bonito. Não é um preço exagerado, é um preço normal, não é porque Livorno é um pouco mais barato. É mais popular, mais tranquila. Sim. E é bonita. Bonita. Tem jardins bonitos ali. Porque eu descobri assim também, andando. Tem um bairro que se chama Veneza, né? Com todos os canais, tipo Santos. Tipo Livorno me lembra muito Santos. É verdade, muito. não tinha pensado. Tem o Monte Serra, que lá se chama Montenegro, né? A Madonna di Montenegro, né? Acho Montenegro. O português. A gente sabe que mistura. Enfim, e tem a orla, né? Tem essa terraça linda, maravilhosa. Não, esse terraço é uma coisa incrível. E tem as praias, né? Do lado do Castiglioncello. Tem algumas prainhas bonitas, Calafúria. É legal ir para lá. Fazer não o dia inteiro, mas fazer uma parte, passar por lá, fazer um aperitivo, dar uma paradinha lá. A nossa diretora lá atrás que gosta de Livorno, vero? E comer torta di ceci, que seria cecina. Mas em Livorno tem que falar torta di ceci. Cada lugar, nossa, eles fazem isso. Falando tanto da Itália, né? Você voltaria hoje pro Brasil? Não, nunca tive vontade. Não, porque eu acho que tem que ser assim na vida. Quando você toma uma decisão, você tem que se organizar primeiro. É como eu disse, temos quase 200 países no mundo. Se resolveu mudar, sair do Brasil, escolhe um país, pensa bem, analisa tudo. Quando você decide isso, é uma decisão. Não tem essa de ficar plano B, voltar para trás. Quem anda para trás é caranguejo. Eu não sou dessa. Então, decidiu. Não tá bom? Não adianta ficar reclamando. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Mesmo assim, não tá? Vou para outro lugar, porque voltar para trás... Sim, não tem. Não tem essa. Você perdeu só tempo. Sim. Depois, claramente, todas as vidas são diferentes, né? Claro, não tem como generalizar. Se de repente você tem uma família que está precisando de você, tem alguém doente, você volta. É lógico. Sim. Não é o meu caso, mas eu nunca pensei em voltar. E hoje é mais fácil, né? Nossa. Voltar. Nossa, nem fala. E voltar, ficar... É muito mais fácil. Trabalhar de casa. Sim, antes não tinha nada disso. Antes era realmente muito difícil. Antes era ou aqui ou lá. Não tinha essa, não tinha escolha. Você fala, como? Eu vendi tudo, deixei tudo e vou voltar? Não tem essa. Tanto que tem muito brasileiro, né, que vem aqui, fica 1 ano, fica 2 anos. Eu vi gente voltando muito tempo atrás, lógico. Tipo, família inteira que vendeu tudo com filhos e vem pra cá sem emprego, sem nada, sem falar língua, sem saber o que se come. Não se acostumaram, voltaram pra casa com uma mão na frente e outra atrás. Então, isso é errado, gente. Sim. É um passo muito grande mudar de país. Sim, então, verdade. A gente tem que se organizar mentalmente, psicologicamente, economicamente e falar a língua.
Não precisa ser perfeito, não precisa ser bilíngue, né? Não, tem que falar, gente. Mas tem que Não falar. tem- Pode mesmo chegar no você- país achando que eles é que mesmo se vão ter que você- entender você. O brasileiro e o italiano tem esse negócio que, tipo, os italianos, até da minha geração, ia para Londres, né? Trabalhava de garçonete, ou nem garçonete, lava prato, né? aham. E não falava inglês. Meu, Não tem como. não tem como. Não é porque você tá isolado que você não precisa falar. Não existe. Você se vai se desenvolver como pessoa se você fala. Claro. Porque já é chato lidar com inglês. Ou com italiano. Porque, gente, é chato lidar com pessoas. Porque Claro, todo faz mundo parte. pode ser bom, pode ser ruim. Pode Em ser... qualquer lugar do mundo. Imagina um cara que nem quase bom dia te dá. Ou te dá bom dia só por gentileza. é. E você não sabe falar nada além disso. O florentino é pior que britânico, viu? Não é? Quando chegava... Sim. Eu posso falar que os meus vizinhos não entendem português. Quando chegava em casa, falava bom dia, buongiorno, né? E o cara falava... ficava tipo... Sim. Buongiorno, falava. Eu sou teu vizinho, sabe? Buongiorno. Justo. Entendeu? Porque Justo. se você não sabe falar, O que você vai fazer? o que você vai fazer? E não pode nem reclamar, porque o pessoal é assim, muita gente eu vejo. Tem gente que mora aqui há muito tempo e não fala ainda o italiano. Sim. E não quer saber de fazer amizade com italianos. Tem gente que fala abertamente. Eu falo, gente, que é isso? Sim. Não é assim. E depois ficar reclamando dos italianos. Ah, porque italiano é grosso. Eu falei, gente, meus clientes falam sempre, italiano é muito gentil. Nossa, como eles são gentis. Eu escuto gente falando mal. Eu falei, ótimo. E Porque não é uma assim. coisa que até alguns anos atrás era um pouco um tabu falar, mas acho aqui no nosso podcast não é um tabu, tá? É que quando você emigra, quem que tem que se integrar não é o cara que tá lá. É o cara que chegou. Exatamente. É você que emigrou você que tá tem que se entrando na integrar. casa dos outros. É que eu tô entrando na sua casa. Exatamente. Depois, quando eu virei, é que nem, sei lá, cunhado. O cunhado ou a cunhada, Sim. depois de uns anos, ele vira quase o dono da casa. Ele pode falar o que quiser. Mas o primeiro dia que entra em casa, ele tem que ficar Ele é um quieto. estranho. Ele é um estranho. Não é? Claro, ele tá Aí depois entrando eu na tua tenho meu casa. cunhado que fala, tem que fazer aqui, tem que mexer no ar-condicionado, tem que... Não é? Aí já faz parte da família. Faz parte da família. Mas tem um percurso. Tem um percurso. Não é assim, não é que você Então, chega o e vai imigrante é querendo- como... pronto, feita a propaganda. O imigrante é como o cunhado. Exatamente, é perfeito. Adorei. Se você escutou alguns podcasts nossos, a gente sempre conclui, né? Termina o episódio com uma pergunta que é uma invenção brasileira com um pouco de Itália, porque tem todos os caminhos levam para Roma, né? A gente sabe. Só que o brasileiro pegou e falou, vamos usar Roma como se fosse tipo uma chamada marqueteira, tipo o seu norte, a sua missão. Então, qual é a sua Roma como ida, né? Como guia de turismo e também como ida mulher? Bom, a pergunta importante. Bom, como guia, eu tenho uma missão mesmo. Sim. E eu tenho o maior prazer de dizer que meus clientes percebem isso, porque eles escrevem para mim, além de falar, eles escrevem e depois mandam mensagem agradecendo e escrevem essa coisa. Eu tenho uma paixão tão grande por Florença que minha missão é sempre mostrar a beleza dessa cidade, apesar de algumas coisas não funcionarem, apesar de como qualquer lugar no mundo, eu sempre mostro a beleza, a importância, a história, tudo que saiu de Florença que até hoje é importante para nós. Então, eu falo sempre como se fosse a primeira vez que eu estivesse falando de Florença. Eu sou tão apaixonada que eu transmito esse amor e eu vou continuar transmitindo. Eu tenho um amor imenso por Florença. É como se eu tivesse sempre vivido aqui, desde o dia que eu coloquei os pés aqui. Desde o dia que eu vim, eu estava no carro com a minha tia que veio me buscar em Livorno. E eu falei, eu já me apaixonei por esse lugar. Que e lindo. é assim até hoje. Até hoje eu não canso dela. Não canso. Que lindo. Eu amo Firenze e os fiorentinos. Que legal. Então, Ida, espero que você tenha uma continuidade na sua carreira, Obrigada. um sucesso como guia de turismo. E a sua história foi muito bonita, acho que vai inspirar muitos nossos amigos brasileiros e brasileiras. Tomara. E Obrigada. vamos lembrar, né, Toscana con Ida, né, Sim. no Instagram, né? De guia, sim. Tem também uma página de culinária toscana. Sim.
porque eu andei fazendo muitas lives ensinando a cozinhar cozinhar. a cozinha culinária toscana ao Sim. vivo, que se chama In Cucina con Ida. In Cucina Mas con Ida. na minha bio do Instagram. do Toscana com Ida tem lá, é só colocar, só clicar, já vai direto na página. Então, bora seguir Pra Toscana mostrar com Ida. o que é essa Toscana, né? Que a gente gosta de comer, mas é bom aprender Esatto. a preparar. Grazie Ida, un grande a te. abbraccio, un abrazo a todos os Grazie. amigos. Ciao. Mais do que nunca, l'Italia é qui, amigos, e está de braços abertos para vocês. Tchau. Grazie, ciao.